mensagem de hoje que tem por base o texto da segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. E destacamos o versículo 1 que diz assim: Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. O tema de hoje é: vamos pedir que Deus abençoe a mensagem da cruz. Uma das piores coisas que nós podemos fazer é trabalhar sem o compromisso de querer que aquelas coisas que nós fazemos possa ajudar alguém. Se nós estamos nos ocupando num trabalho e não estamos preocupados se aquilo vai ajudar uma outra pessoa ou até uma multidão, então não deveríamos estar naquele trabalho. Assim também ao pastor, se ele não tem a preocupação com a palavra que vai salvar as pessoas e que essa palavra possa atingir de fato o coração daqueles membros ou pessoas estranhas, ele nem deveria ser pastor. Por isso nós não vamos assim escolhendo lugares para trabalhar. Deus tem nos abençoado com a mensagem da sua cruz. E esse é o ponto importante. Por que a mensagem da cruz? A cruz é um instrumento de morte. Como hoje em dia em alguns países nós temos a pena de morte, assim existiu no tempo de Jesus. O povo romano, eles tinham um método de matar pessoas que eles julgavam-se bandidos. Então, os bandidos eram mortos. E o instrumento era usado para isso, um instrumento chamado cruz. Hoje em dia, nos Estados Unidos, ainda tem a pena de morte, e eles usam vários tipos de instrumento. Por isso, naquele momento, quando Jesus foi crucificado, ele foi morto como um bandido, não como uma pessoa normal e inocente. Ele era inocente, sim. Ele era o nosso Salvador, era o Filho de Deus, o Messias. Mas o povo romano, eles não estavam nem interessados nisso. Eles só fizeram a regra valer e a condenação foi a morte. Os principais judeus, eles ficaram felizes com a morte de Cristo. Só que o apóstolo Paulo, ele fala assim que nós pregamos o Cristo crucificado. Em outras palavras, a nossa mensagem é exatamente o Cristo crucificado. E por que isso? A mensagem da cruz é essa, que Jesus Cristo pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Por isso nós temos o perdão. Se nós imaginamos que o nosso pecado é muito grande, é grande demais até para Deus perdoar, nós não estamos certos. Estamos bem errados, porque não existe pecado que Deus não possa perdoar. Aqui nós podemos lembrar um pouco dos pecados que poderiam ser perdoados se houvesse arrependimento. Judas, por exemplo. Judas, ele ficou triste por causa do seu pecado, desanimou-se, jogou aquelas 30 moedas de prata lá no altar, e foi e se matou. Se ele tivesse pedido perdão para Jesus, ele seria perdoado. Assim também o grande rei Saul. Deus escolheu aquele rei antigo e ele era o melhor de todos que Deus procurou no país Israel. Só que ele se rebelou contra o Senhor e no final também não se arrependeu. Fez coisas horríveis, assim como outros reis de Israel que fizeram coisas horríveis e não se arrependeram. Às vezes a gente imagina que
dos bandidos que existem em nossos dias, e existe muita gente corrupta que rouba e não se preocupa e se isso vai fazer um mal para a população ou não, essas pessoas, elas têm o perdão? Se elas não se arrependem, não têm. Se elas se arrependem, têm. Isso é importante que nós venhamos a dizer que nós sempre temos o perdão. Por isso, você, meu caro amigo, amiga, se você anda atribulado achando que Deus não tem capacidade de perdoar o teu pecado e você precisa primeiro melhorar a sua vida, ser uma pessoa decente para daí Deus te perdoar, você está enganado. Deus te perdoa quando você pede o perdão. E se você está arrependido e você crê que Jesus Cristo é o teu Salvador, você pede o perdão, Deus te perdoa. Agora, depois do perdão, tem uma nova vida. E esta nova vida é: não vou querer mais pecar. Mesmo que ainda seja um pecador, mas vai lutar para não cometer o pecado. E esta é a mensagem que o apóstolo Paulo está falando: orem por nós. Vamos pedir ao povo de Deus também para orar por nós, para que a mensagem do Senhor, a mensagem da cruz, ela tenha livre aceitação entre as pessoas. E a segunda oração que o apóstolo pede é que o Senhor possa nos livrar das pessoas malvadas. Isso também tem em nossos dias, pessoas malvadas, mas nós não estamos agora preocupados com isso. Estamos simplesmente preocupados em anunciar a mensagem de Jesus Cristo, o Salvador. E esta mensagem, ela tem no centro o perdão dos pecados. Veja, que coisa maravilhosa. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado pela Tua mensagem de salvação que o Senhor nos envia todos os dias. Muito obrigado, Senhor, porque nós também podemos ouvir que o Senhor nos perdoa todos os nossos pecados. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.